bem-vindo, bem-vinda a mais um Saúde em Movimento com o Transmontano, programa que fala da atividade física como forma de prevenção e promoção da saúde e bem-estar, sempre com o apoio do Hospital IGESP Litoral e do IMT Medicina Diagnóstica. Hoje a gente vai conhecer a história da Renata Queiroga, apresentadora do programa Tudo de Bom aqui na Santa Cecília TV. Renata já está aqui com a gente. Obrigada, viu? Bem-vinda. E eu que fico honrada com esse convite, que delícia falar de uma coisa que eu adoro, ainda mais uma empresa que eu super admiro, que é a Transmontano. E quem está aqui com a gente também é um dos diretores da Transmontano, o Dr. Daniel Terrível, que é médico cardiologista. Bem-vindo, obrigada. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, poder falar da importância, né, da prática da atividade física, do esporte e do Transmontano também, que são duas paixões minhas. Vamos começar com você, Renata, porque como é que começou essa sua relação com a dança, especificamente, né, o balé? Eu faço balé clássico desde os 7 anos de idade. E é uma coisa curiosa, porque eu pedia para minha mãe, eu lembro desde quando eu pedia para minha mãe, eu morava num lugar, então por isso que eu sei que foi antes dos 4 anos, porque eu me mudei desse lugar, era na mesma rua que eu morava, que era aqui pertinho também. Então eu lembro dessa cena, dessa minha casa, na minha sala, vendo. É engraçado que eu estava lembrando disso outro dia, que eu via na televisão o programa Vila Sésamo. Eu já vou detonar com a minha idade. Eu lembro. Você lembra, Ju, do Vila Sésamo? Tamo junto. No Vila Sésamo, é a única coisa que eu lembro do Vila Sésamo, aquele pássaro bicudo e que tinha uma aula de balé. E eu lembro que eu ficava fazendo na minha casa, copiando e pedindo para minha mãe o balé. Então, já me encantava a TV, que eu tinha mania de ficar olhando pertinho da TV os pixels, né, coloridinho, que eu queria entrar na TV, olha só, eu já estou dentro da TV. E o balé. Mas você acredita que a dança trouxe benefícios para a sua saúde? Hoje a Renata olha e fala assim, não, foi lá de trás. A Renata hoje foi construída lá desde os 4 anos de idade. Certeza. A dança e minha mãe. Porque a minha mãe, porque é uma dedicação dos pais. Quando a gente fala em esporte, desde cedo, a gente também tem que pensar que quem é o veículo para isso são os pais. Se não fosse a minha mãe ficar sentadinha no Teatro Municipal todos os dias, faça chuva ou faça sol, porque lá no Municipal a gente só podia, não sei hoje, mas só podia ter 3 faltas no ano. Então não podia faltar. E eu entrava às 8 da manhã, eu morava aqui no Boqueirão, e pegava aquele 777 que sobe o morro, desce morro para chegar no Municipal. Então eu tinha que sair de casa antes das 7 para poder chegar lá às 7h30, tinha que chegar meia hora antes. Então se não fosse minha mãe e com a alimentação dela, que sempre foi rigorosa, hoje eu devo tudo à dança. Agora, Daniel, eu queria que você falasse o benefício da atividade física para a saúde cardiovascular e se dá para falar assim, tem uma atividade física mais adequada quando a gente fala em atividade para cardiovascular? Primeiramente, a gente sabe hoje já isso bem definido através das estatísticas, né, que a doença cardiovascular é a maior causa de mortalidade do mundo. Então, seja infarto ou seja AVC, ainda está em primeiro lugar como a principal causa de óbito no mundo. E por isso que a gente bate bastante nessa tecla, porque é uma causa que você consegue trabalhar nos fatores de risco, né? Então, tem aqueles fatores modificáveis e não modificáveis. Então, por exemplo, aquele paciente que tem hipertensão, que tem diabetes, você não consegue tirar a doença dele, mas você consegue tratar. Agora, aquele paciente que é sedentário, você consegue estimular ele a começar a treinar, começar a fazer uma atividade física. Então, a gente já sabe que os benefícios são muito certos e muito claros para isso. Tem muitos trabalhos que mostram para a gente, até em curvas, em gráficos, quanto mais atividade física você fizer, menor a sua mortalidade cardiovascular. Em relação ao exercício, hoje também já está bem claro que tanto o exercício aeróbico, seja corrida, atletismo, natação, quanto o resistido, que é a musculação,
ambos têm benefício. Então a gente recebe muito essa pergunta às vezes, eu só faço corrida, eu não faço musculação. Porque geralmente quem gosta de um não gosta de outro. Sim. Então ou a pessoa gosta de correr, mas não gosta de fazer musculação, ou a pessoa adora, vive na academia, mas não gosta de fazer o aeróbico, fazer o cardio. Eu sou o contrário. Eu gosto de fazer a musculação, mas não gosto de fazer o aeróbico. Não, eu também. Ah, você também? Também gosto, adoro musculação. Então, é um perfil. Detesto aeróbico. Temos o mesmo perfil, eu também sou assim. Só que hoje a gente já tem isso muito claro que é uma relação que sobrepõe, né? Então, se você fizer um exercício aeróbico mais um resistido, você consegue realmente reduzir esse risco e ter um benefício maior a longo prazo. Agora, a que se deve o aumento, e a gente tem visto muito isso, né, de doenças e morte por problemas cardíacos nas mulheres pós-menopausa? Isso também é uma outra coisa que a gente já sabe. Dentro da cardiologia, a gente tem uma área que estuda muito a parte das mulheres e também as mulheres nessa fase. Por quê? No período de climatério, menopausa, existe uma redução, né, no hormônio que a gente está acostumado, você já conhece o estrogênio, entre outros. Então, entre todas aquelas mudanças hormonais que a gente já sabe, aqueles folgatos, aquele calorão, alteração de humor, tudo isso tem um aumento de risco cardiovascular, porque o estrogênio ele é protetor. Então, enquanto você está, antes da mulher entrar na menopausa, enquanto ela está no período pré-menopausa, ela mantém os níveis adequados de estrogênio, ou seja, ela tem uma proteção a mais cardiovascular. Quando diminui essa produção, que é o período da menopausa que reduz esse hormônio, aí aumenta o risco das mulheres. Então, infelizmente, além de virem todas as complicações na fase da menopausa, ainda aumenta o risco cardiovascular nessa faixa etária. É só mais uma complicação, porque não é fácil. Estou passando por isso. Mesmo porque não se falava tanto Exato. em menopausa e nesses sintomas, principalmente em perimenopausa. Eu nunca tinha ouvido falar. E essa história do fogacho, que a gente acaba normalizando, o doutor está aqui para dizer se isso é real. Eu ouvi dizer que quando a gente sente o fogacho é porque o corpo está precisando se ajustar por conta da homeostase, é isso? Hemostasia. É isso. Você está certo, tá? É isso, né? E isso é um risco pro coração. E a gente tem isso como, tipo, é normal. Não é. Não é né? normal, não é normal. Não pode normalizar, não né? Não pode. Tanto é que é uma área hoje em dia que é estudada só para isso, né? Sim. Então, às vezes, tem pacientes, mulheres que nunca tiveram o colesterol alterado, entram na menopausa e tem um aumento do nível de colesterol. E também pode surgir diabetes, um monte de coisa que vem junto. Um monte de coisa relacionada. Não é fácil. Rê, eu queria que você deixasse um recado para quem está em casa e ainda não despertou, assim, para a importância de se movimentar. Eu falo sempre, falo no programa, falo nas minhas redes sociais muito dessa história de que a gente tem que escolher o que a gente gosta para fazer atividade física. Sorte a sua que gosta de alguma coisa, quem gosta. Mas tem que fazer. Gostando ou não gostando, tem que fazer. E eu sempre brinco, é como escova-dente. Você pensa que você... nossa, agora eu adoro escova-dente, então vou escolher a melhor escova, Não, a gente escova dente e ponto. A mesma coisa atividade física. Eu tenho que fazer e faço e ponto. Não tem que esperar a atividade que eu mais gosto. Não, vai fazer. Tem que fazer. Tem que fazer, tem que se movimentar. tem que fazer. Obrigada, viu, por você ter dividido a sua experiência aqui com a gente. Parabéns. Linda, maravilhosa, sempre. Super elegante. Conheço há muito tempo. Obrigada, Lu. Doutor Daniel vai ficar com a gente porque tem as dúvidas do pessoal de casa depois do intervalo. É já já. Você sabe que saúde é coisa séria. Por isso, o Transmontano tem o plano certo para você, sua família e sua empresa. Aqui você tem acesso a uma ampla rede de serviços própria e credenciada, incluindo o Hospital IGESP Litoral, o mais moderno da Baixada Santista para atendimento completo, adulto e infantil. E ainda conta com o Laboratório IMD, Medicina Diagnóstica, que oferece padrão de excelência internacional. Sua saúde merece o melhor. Venha para o Transmontano.
Universidade Santa Cecília. Inscrições abertas. Agora é hora do quadro Jogo Aberto, patrocinado pelo Hospital IGESP Litoral, o melhor e mais completo da Baixada Santista. Quem está com a gente aqui de volta, doutor Daniel Terrível, para responder as perguntas do pessoal de casa. Preparado? Preparado. Vamos lá, né, para ver quais são as dúvidas de hoje. Primeiro aqui na tela. Doutor, qual a diferença entre infarto, angina e parada cardíaca? O João tem 55 anos e é aqui de Santos. Bom, João, vamos lá. Só para você entender, a angina é a dor no peito. Aquela dorzinha no peito, aquele incômodo que costuma vir para o braço esquerdo, acompanhado de muita sudorese, enjoo, vontade de vomitar, calafrio, um desconforto, mal-estar. Essa é a definição de angina. A angina pode evoluir para o infarto ou não. Depende de como for a condução de cada caso. Então, por exemplo, eu posso só ter a dor no peito, mas se eu não resolver esse problema no tempo hábil, essa dor no peito pode virar um infarto, que é quando já tem uma lesão do músculo cardíaco e já liberam as substâncias dentro do músculo cardíaco, já levando a característica clínica do infarto. Então, eu começo com uma angina, que é a dor no peito, se eu não tratar a tempo, eu evoluo para o infarto, que é quando já tem uma falta de sangue por longo prazo que leva a um prejuízo nos tecidos do músculo cardíaco. E se eu não conseguir tratar o infarto a tempo, aí eu posso evoluir para uma parada cardíaca, que seria o ponto final desse trajeto. E tem que ser rápido procurar ajuda? Tem que ser rápido. A gente já tem as recomendações bem claras hoje, até que guiam as condutas médicas, as guidelines brasileiras, internacionais, que período, a gente considera 12 horas seria o tempo ideal que consegue mudar sua conduta. Então, por exemplo, se eu tenho uma dor no peito, eu consigo ir no pronto-socorro mais rápido, ou seja, menos que 12 horas, eu tenho um tratamento. Se eu passo desse tempo, desse período, eu já não consigo resgatar essa coronária, essa artéria que está entupida. Aí a conduta já muda. Por isso que a gente fala, tempo é músculo, que é músculo cardíaco, ou seja, quanto mais rápido você conseguir reperfundir, desobstruir esse vaso, melhor é o seu benefício. Então, qualquer suspeita de sintoma, qualquer sintoma que pareça uma dor no peito, que pareça um infarto, não fique de bobeira, não deixe para ver no dia seguinte. Não toma um remedinho e espera passar, Exatamente. Né? Já procura o pronto-socorro mais rápido, que as próprias recomendações também indicam a gente fazer um eletrocardiograma em 10 minutos que você chega no pronto-socorro. Então, esse seria o tempo ideal para você conseguir diferenciar, para ver a gravidade do caso. Vamos para a próxima pergunta, Claro. doutor Daniel. Na tela, tenho histórico de infarto na família. Isso aumenta meu risco? Existe alguma forma de eu me prevenir? A Maiara tem 42 anos, de Guarujá. Maiara, vamos lá. Pergunta muito importante. A gente já sabe também da relação familiar, tá? Na fisiopatologia do infarto, da doença coronariana. Então, dentre os fatores de risco, hipertensão, diabetes, colesterol, o familiar também pesa bastante. Então, é algo que a gente sempre costuma perguntar para saber. Principalmente se é um histórico de infarto em pacientes, em familiares próximos mais jovens. Isso chama mais atenção ainda. A gente sabe que a idade média para o infarto é entre 60 e 70 anos. A gente vê alguns casos que fogem dessa regra, paciente de 35, 40, 50 anos, pode acontecer. Às vezes eu já ouvi isso assim, se a pessoa é mais nova, 30 e 40, volta. O de 30 e 40 acaba não voltando, é às vezes fulminante. E a pessoa de 80 consegue reverter. Muito bem colocado. Isso tem uma justificativa bem científica para explicar o que acontece. Quando a gente tem um paciente mais idoso, que já tem uma obstrução nas coronárias há muito tempo, ele cria o que a gente chama de neovascularização. Imagina uma rodovia principal, e aí você tem uma obstrução na rodovia por conta de alguma obra. O que você faz? Você cria atalhos para tentar ir pelo lado. Então é isso que acontece com esses pacientes que têm a doença há mais tempo. Se você pega um paciente jovem que nunca teve nenhum histórico, não tem uma doença coronariana, ele não tem tempo suficiente para criar esses atalhos. Então, a partir do momento que você tem uma obstrução, ele não tem como fugir. Aí realmente é uma parada abrupta de fluxo de sangue, podendo levar a um quadro mais grave do que aqueles pacientes mais idosos. Forma de prevenção, atividade física? Atividade física, o famoso check-up que a gente brinca, a gente já tem muitos exames hoje que conseguem mostrar e prevenir, né? Então, através
A gente consegue fazer mapa, consegue fazer Holter, consegue fazer angiotomografia, consegue fazer cintilografia. O que não falta é armas para a gente constituir o arsenal para conseguir fazer um diagnóstico. Então, se tiver algum histórico na família, alguma pessoa mais próxima que tenha tido, não deixe de procurar o seu médico, o seu cardiologista para fazer um check-up geral. Vamos para mais uma pergunta aqui. Subir as escadas no trabalho ou passear com o cachorro de vez em quando já ajuda na saúde do coração? A Tânia tem 37 anos, é de Guarujá. É legal falar isso porque muita gente, às vezes, o passeio com pet é uma atividade física também, às vezes, né? Para quem é muito sedentário. Com certeza. Tânia, boa pergunta, aproveitando até o gancho que a Renata comentou agora há pouco, porque o importante é você fazer uma atividade física, né? Às vezes é muito fácil quando a gente vê uma recomendação geral, universal, olha, pratique atividade física, tá, mas qual atividade que eu vou fazer, como que eu vou fazer, quanto tempo que eu vou fazer. Então, isso tudo a gente consegue fazer de uma forma individualizada para cada paciente. Então, a atividade física, desde que seja um esporte, desde que seja uma movimentação, não tem uma recomendação específica. Olha, faça atletismo, faça natação, faça musculação. Tem que fazer um pouco de tudo, principalmente as duas atividades associadas, né? Tanto o aeróbico, que é o cardio, quanto o resistido, que é a musculação. Fortalecimento, né? A gente já tem uma determinação, até da Sociedade Americana também, aqui no Brasil a gente recomenda, que seria a prática de atividade física de 150 minutos por semana. Isso já é bem claro que reduz bastante mortalidade, principalmente em quem já tem pressão alta. Então, se você dividir 150 em 5 dias ou em 3 dias, você consegue fazer 30 minutinhos, 30 minutos. 50 minutinhos, que eu acho que é algo bem acessível, né? E tem muita modalidade, dá para ter uma que se você goste mais, né? Tem muita tipo de modalidade. Santos, então, a gente pode fazer N. Com certeza. Já aproveitando até o gancho, é importante aqueles pacientes que são sedentários e querem começar a fazer uma atividade física, também procurarem um médico, procurarem um cardiologista antes do início da atividade física, porque às vezes ele pode nunca ter tido nada, só que quando ele começa, ele tem algum mal-estar, tem alguma coisa. A gente vira e mexe e vê isso acontecendo. Sim. Então, o pessoal de casa também que tiver interesse, que for começar a praticar alguma atividade física, não esqueçam de procurar um médico antes para fazer um check-up e uma liberação para praticar atividade. Vamos para mais uma pergunta, doutor Daniel? Vamos. Aqui na tela, o que é mais perigoso para o coração? O colesterol alto ou a hipertensão? A Felícia tem 61 anos, é aqui de Santos. Felícia, boa pergunta. A gente não consegue destrinchar dentre os fatores de risco qual que é aquele que traz mais risco. Então, a gente sempre fala dos clássicos, né? Que seria colesterol alto, pressão alta, diabetes, tabagismo também entra bastante, sedentarismo, uso de drogas, uso de bebida alcoólica. Hoje em dia, que acontece muito, que está em moda aqui, são os esteroides anabolizantes também. Então, não faço uma crítica para aqueles que utilizam, mas desde que tenham um acompanhamento também, para evitar essas complicações. Então, a gente não tem nenhum, a gente não consegue separar e falar, esse é mais grave do que esse. O que a gente consegue fazer e tem que fazer é tratar todos eles. Então, eu tenho uma pressão alta, eu vou usar os remédios antihipertensivos. Eu tenho diabetes, vou usar um antidiabético. Eu tenho colesterol alto, eu vou tomar um remédio para baixar meu colesterol. O importante é a gente fazer tanto um tratamento medicamentoso quanto não medicamentoso. Então, medicamentoso, nós temos remédio para pressão alta, diabetes, colesterol, entre outros. E não medicamentoso, que seria principalmente atividade física e alimentação. Muito obrigada, doutor Daniel, por esta aula. Obrigado. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Intervalo rapidinho, a gente volta já. Você sabe que saúde é coisa séria. Por isso, o Transmontano tem o plano certo para você, sua família e sua empresa. Aqui você tem acesso a uma ampla rede de serviços própria e credenciada, incluindo o Hospital IGESP Litoral, o mais moderno da Baixada Santista para atendimento completo, adulto e infantil. E ainda conta com o Laboratório IMD, Medicina Diagnóstica, que oferece padrão de excelência internacional. Sua saúde merece o melhor. Venha para o Transmontano. Era uma vez uma criança que iria crescer em ideias e atitudes. Num lugar onde poderá ser protagonista de sua própria história e onde o conhecimento é o melhor companheiro dentro e fora da sala de aula. Aqui no Santa, o aluno se prepara para o futuro, descobrindo o prazer de aprender. Dê início a essa jornada. Colégio Santa Cecília.
apoio do IMD Medicina Diagnóstica, o quadro Esporte à Saúde de hoje vai mostrar o projeto Atletas do Futuro, coordenado pelo José Wilton Nascimento. O projeto é lá de Praia Grande. José Wilton já está aqui com a gente. Bem-vindo, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite, a lembrança, estar aqui falando um pouco desse trabalho que a gente desenvolve já há 10 anos ali na Praia Grande. E é isso, vamos falar sobre esporte e sabemos que o esporte é uma ferramenta gigantesca de transformação social. E nós vamos apresentar aqui os pilares lá, qual nós usamos do esporte na transformação social. E você foi atleta, né? O esporte teve uma importância muito grande na sua vida. A tua história te motivou a construir esse projeto, a idealizar? Justamente, o que o esporte fez em minha vida, eu quero transmitir para outras pessoas que não têm assim uma condição favorável, digamos, financeiramente. Para você ver, o que chamou a atenção na minha caminhada no esporte foi às vezes que eles me viam na TV e diziam, olha, tio, que legal, vi você na TV. E aquilo foi mexendo comigo. Eu falei, vou fazer alguma coisa, vou usar essa ferramenta para direcionar algo interessante para a vida deles. A gente vai ver, inclusive, esse algo interessante na vida deles na matéria. A gente está no bairro da Nova Mirim, na Zona 3, aqui em Praia Grande. Veio conhecer um projeto incrível, coordenado pelo Wilton. As crianças praticam atividade física na rua. Wilton, conta pra gente, primeiro, como o esporte te motivou a fazer esse projeto com as crianças e qual é a tua responsabilidade com essa garotada aqui no bairro? O esporte, como todo mundo sabe, é uma ferramenta transformadora, né? Da mesma forma que o esporte transformou a minha vida, eu estou trazendo aqui transformação para a vida dessas crianças. E nós temos colhido aqui bons resultados, vemos crianças seguir um caminho bacana, né? Ver a desenvoltura. O esporte tem o benefício físico, sem dúvida nenhuma, mas com certeza, do ponto de vista emocional e social, ele também faz toda a diferença. Sim. O esporte é uma ferramenta poderosa, né? Socialmente, porque ele traz disciplina, comprometimento, parceria, né? E a gente trabalha esses pilares aqui. Né? Foca na mente dele de terem disciplina, foco, parceria, aquela questão de companheirismo, ajudar o outro. A gente tenta trazer para ele uma mensagem aqui de ser todos iguais, eu sou melhor, eu corro mais, não. É um ajudando o outro, nós somos uma equipe, dizer, vamos chegar juntos. A atividade principal que eles desenvolvem aqui é o atletismo, e aí ele tem uma história muito bacana que eu faço questão que ele divida com a gente, que é de solidariedade, de como a gente pode fazer diferença na vida de outras pessoas. Conta pra gente como foi o projeto do grande presente que vocês receberam no seu amigo. Nós recebemos um presente maravilhoso agora no dia 11. Um colega que também é atleta, ele é do atletismo, ele presenteou aqui nossas crianças com 42 pares de tênis. Estamos muito felizes porque nós temos visto resultados positivos aqui desse trabalho. Então é muito bacana saber que a gente pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, como aconteceu com o Felipe, que participou do projeto quando criança e agora está trazendo o filho dele para cá, graças a essas iniciativas e o apoio de quem sabe que pode fazer a diferença na vida dos outros, né? Parabéns, Wilton. Obrigado, eu agradeço a oportunidade que vocês estão nos dando aqui de mostrar o trabalho que é feito aqui, um trabalho social que transforma a vida através do esporte. Eu sempre frisei que o esporte ele abre portas e transforma vidas. Está aqui o resultado, nós temos visto aqui resultados maravilhosos. Está o Felipe aí trazendo seu filhinho, começou pequeno. Tem jovens que saíram daqui hoje, estão na universidade pública estudando, então pegaram a direção, né? A disciplina, o foco que o esporte trouxe, ele levou para a vida e eles vão levar também e serão cidadãos de bem. Com certeza, o esporte é um grande caminho. A gente viu aí, né, esse projeto tão legal, transformando a vida das pessoas, assim como o esporte transformou a sua. Quantas crianças já foram beneficiadas e se tem regrinha para participar também? Tem regra, né? Como no esporte tem as regras, questão de disciplina, pontualidade, garra, e nós levamos para lá e usamos essas ferramentas para trazer direção para a vida deles. Quantas crianças vocês já passaram pelas suas mãos? Muito bacana essa pergunta. Iniciamos lá com 5 crianças. Minhas 2 filhas, que
Na época eram pequenas, hoje Quantos estão anos grandes. estão hoje? Hoje tem uma de 18 e uma de 11. Nossa, olha quanto tempo. Então, hoje nós atendemos lá cerca de 100 crianças. Fixa mesmo são 60, né? Que nós falamos que fixa, que estão todos os sábados. Mas sempre aparece mais do que o da lista ali que a gente tem como cadastradas. E você não deixa de atender? Não, não pode. Sempre que vem lá, nós damos atenção devida para todos. Você trabalha sozinho, tem gente que te ajuda, como é que é isso? A gente tem uma equipe, né? Eu falei agora há pouco ali para uns amigos que um time de sucesso, ele não chega no topo sozinho, tem que ter uma equipe. Meus amigos que estão sempre presentes, inclusive tem 2 aqui me acompanhando hoje, o pastor Bertrand e o Marcelo. E eles traz engajamento, força, dizer, não desista, esse trabalho é bacana, estou contigo, o que precisa, vamos lá, vai lá, põe a mão na massa, passa mensagem para outros amigos também para somar e estamos lá. Você falou, né, o que precisa, como colaborar com o teu projeto e como conhecer também, para quem está assistindo a gente e quiser conhecer um pouquinho, rede social, como é que é? A rede social é Projeto Atletas do Futuro e nosso WhatsApp é 13 988366789. Quem puder somar com a gente, nós agradecemos muito. Consegui comprar um espaço lá, que o sonho no meu coração é montar uma sede onde, através do esporte, a gente também vai trazer curso para a criançada, para que dali eles possam também seguir uma carreira. E para ajudar, como é que faz então? É só entrar em contato com vocês? Entra em contato que a gente vai passar as nossas maiores necessidades lá. Tá aí, então. Parabéns, viu? Que você continue transformando vidas e que o projeto cresça ainda mais. Amém. Obrigado pela oportunidade. Obrigada você por estar aqui com a gente. Valeu. Esse foi mais um Saúde em Movimento com Transmontano. Se você conhece alguma iniciativa que também transforma a vida das pessoas através da atividade física, conta pra gente. Saúde em Movimento no Instagram. Eu vou me despedindo, mas antes aquele recadinho que vocês já conhecem, né? Do Grupo Transmontano. Atividade física é saúde. Pratique, movimente-se. Até mais. A Pós em Santa não é só sobre aprender, é sobre tornar-se especialista.